Meus caros, vivam, boa noite, mais uma sessão da Televisão TV e começamos hoje com este Lula-drão. Lula vai rever a posição do Brasil sobre o Estatuto do Tribunal Penal Internacional relativamente a Putin e vem a na calhordas muito aflita a dizer que vergonha. Esta Ana Calhordas não alinha mesmo, é completamente desalinhada do PS que a odeia. Ela diz uma verdade e o PS odeia-a. Isto é o verdadeiro socialixo. Realmente, parabéns, Ana Calhordas, não pagou a piscina, ou melhor, não pagou, com certeza que pagou. O marido não pagou, foi as licenças para a construir. E também foi condenada por difamar o outro, o Douro Azul. Mas neste caso ela tem razão. É realmente uma vergonha, uma grande vergonha, aquilo que este Lula-drão diz de cada vez que abre a boca. Devia alguém tapar-lhe, quanto mais não fosse com qualquer coisa que a permanecesse fechada. O meu vídeo de ontem, a primeira parte, foram 3 partes, não é? Televisão. E uma homenagem ao nosso Big Brother. Eu talvez sou uma das pessoas que respeito ela. Eu talvez sou, não é seja, meus caros. E uma das pessoas que a respeita. Não, mas isso seria português, só que estas portuguesas falam todas as línguas, exceto a língua de Camões. Coitado, ele também já não fala língua nenhuma e nós também não falamos a língua de Camões, a verdade é esta. Mas falamos português, só que... Pergunta-se, Big Brother, um país de atrasados? Não, um país em que atrasados são convidados por espertalhuços para um programa de TV aberta, visto, isso sim, por atrasados iguais ou maiores do que aqueles. Eu talvez sou uma das pessoas que respeito ela, meus caros, parabéns à concorrente do BB. A segunda parte do meu vídeo de ontem, televisão 12/9, tem muita coisa gira e... Portugal gasta com cada aluno menos 14% do que a média da OCDE e a média da OCDE já gasta menos do que devia gastar, mas, meus caros, 14% é para nós lisonjeiro, porque nós devemos gastar é menos 50% ou mais, mas como o nosso Instituto Nacional de Estatística é uma coisa socialista, manda para a Europa os números que quer, tudo menos a verdade. Uma vergonha. Sobreviventes de tempestade na Líbia fugiram de pijama e chinelos após colapso de barragem. Reparem, há uma semana foi o terremoto de Marrocos, nós também tivemos um em 1755 e já está na hora de termos outro, mas disso ninguém quer saber. E os sobreviventes de uma barragem, nós temos aqui na Serra da Estrela uma grande barragem que é a Lagoa Comprida, que se colapsar por via de um terremoto ou um atentado, meus caros, há ali meia dúzia de povoações que desaparecem do mapa, mas disso também ninguém quer saber. Ando há 20 anos a alertar para isso. Esperemos que não aconteça, pelo menos no meu tempo de vida. Cá estamos nós, num país do terceiro mundo, e isto passou-se com um professor da faculdade. Um diretor da faculdade, aliás, esquece da filha no carro. Vejam como é que esta gente anda, que se esquece do principal que nunca se poderia esquecer, que é a filha no carro. Que gente é esta? Pergunto eu, que prioridades têm naquela cabeça? O que é que o mundo anda a fazer a esta gente que está completamente a desvirtuar, está a transformar pessoas em qualquer coisa que eu não sou capaz de classificar. A criança estaria dentro da viatura desde a manhã desta terça-feira. O pai da menina, diretor de um departamento da faculdade, ter-se-á esquecido da filha dentro do próprio carro. Antes de ir para o trabalho, segundo apurou o JN, imaginemos que problemas passariam neste cérebro, nesta cabeça deste diretor da faculdade. Enfim, cá está, bebé morre dentro do carro estacionado no campus da faculdade. Este mundo está roto e este país está pior. Juíza do caso EDP autoriza a perícia neurológica a Ricardo Salgado. Vão perceber que ele é um alien. Não, isso é mais à frente, vamos falar sobre aliens, mas não é este. Este é bem terreno, soube bem viver a sua vida e agora que está na reta final
continua a saber vivê-la, porque nós iremos todos ser julgados, exceto ele. E atenção ao feminismo em ação que não perdoa. O feminismo, a própria repórter luso-espanhola o disse, isto é uma guerra entre o feminismo e o machismo, e o feminismo está em ação. Neste caso com razão, porque apareceu este atrasado mental a apalpar a repórter que estava a fazer a sua reportagem, deu-lhe uma palmada no rabo. Mas em 99% dos casos, sem razão nenhuma. A jornalista sofre agressão sexual indireta. Foi uma palmada no rabo, o homem acabou detido. Não se brinca hoje em dia com o feminismo. E bem, falta de professores, desvalorização da carreira de docentes e greves marcam o início do ano letivo, meus caros, e tirando este ano, todos os anos anteriores assim foi. Como a diferença é que cada vez está pior. Se o ano passado houve 20 mil crianças que não tiveram pelo menos uma disciplina, eu este ano já fiz o prognóstico, sim, porque eu não sou daqueles que só fazem o prognóstico no fim do jogo. Eu faço o prognóstico antes do jogo e avanço já que mais de 70 mil ficarão sem professores pelo menos a uma cadeira. E para o ano que vem serão 120 mil e assim sucessivamente, porque cada vez há menos professores, também cada vez há menos crianças, mas elas estão localizadas nas grandes cidades e aí não se nota que há menos crianças. Onde se nota isso é mesmo no interior. Portanto, não há professores nas grandes cidades, não podem alugar casas, custam uma fortuna, um quarto custa mais do que eles ganham, portanto este país não tem hipótese nenhuma. Mas eu em 15 dias resolvia isto tudo. Eu, se fosse Ministro da Educação, em 15 dias resolvi o problema do ensino, não da educação, a educação dá-se em casa, do ensino em Portugal. 15 dias. Médicos do SNS, o PCP defende aumento de 50% do salário base. Este comunista passou-se, é um alien, mais um alien. Hoje é o dia dos aliens. Como é que um comunista que ganha o ordenado mínimo, ele é que o diz que ganha o ordenado mínimo, defende mais 50% do salário base? Eu vou-lhe explicar uma coisa, alien comunista último da Europa. Acontece que os médicos nem com mais 2.500 euros em cima e casa paga querem ir para determinadas zonas. E vamos falar nisso já a seguir. Por que será que os médicos rejeitam 2.500 euros acima do ordenado e com casa posta? Vamos descobrir isso daqui a nada. Fique no seu lugar. A AL, portanto, o alojamento local, gera mais de metade do orçamento familiar para 39% dos proprietários, mas isso são os ricos. O próprio Berloque da Canhota, que tinha lá aquele tipo Robles, que era dono de prédios, punha velhinhos na rua para depois alugar para o alojamento local, esse mesmo partido, que é o Berloque da Canhota, vem dizer que, os donos dos alojamentos locais são todos ricos. Curioso que a Catarina Martins ou é ou já foi também dona de um alojamento local, 1 ou 2, mas eles esquecem-se de olhar para si próprios, eles só olham para os outros, não têm espelhos em casa. E isso é uma grande vantagem para a maior parte dos berloqueiros e dos escardoidos. Não tendo espelhos em casa, podem sempre falar dos outros, que mais não fazem do que eles próprios. Mas lá está. Marcelo Rebelo de Sousa, a escola é um lugar de diálogo. Para quem? Para o ministro não. Ministro com os sindicatos não há diálogo nenhum. É diálogo de surdos. O ministro diz não podemos descongelar. E os sindicatos mas descongelo durante 3 anos. E responde o outro lá, o dos suspensórios. Como é que ele chama? O escoteiro. Não podemos, não há hipótese de descongelar. Mas vejam lá, descongelem pelo menos ao longo de 6 anos. E diz o escoteiro, não temos hipótese de descongelar nada. Por favor, descongelem nem que seja daqui a 100 anos. E diz o escoteiro, não podemos descongelar nada. E é este o diálogo entre o ainda Ministro da Educação, só pode ser da Educação, porque do ensino é que ele não é, e os sindicatos que são tão bons como ele. O Clóvis. Mas vocês lembram-se do Clóvis? O Clóvis Abreu entrega-se à Justiça este sábado, quando ele quiser. Mas atenção que ele já tinha prometido isso, que se ia entregar à Justiça não sei em que dia e depois esqueceu-se desse dia, porventura perdeu o calendário. E agora o Clóvis Abreu, o que esteve envolvido na morte do jovem PSP Fábio Guerra, diz que se vai entregar à Justiça este sábado. Ele diz o que quiser à comunicação social, portanto a polícia não sabe onde ele está, porque se soubesse já o tinham ido buscar, tem mandado de captura, ninguém sabe onde ele está, mas ele fala com a comunicação social, certo? Compreendem isto? Eu também não. Ele fala com a comunicação social e ninguém sabe onde ele está. Agora, quem é que é o advogado dele?
Aníbal Pinto, o advogado dos mais ilustres potenciais criminosos ou putativos marginais de Portugal. O advogado de Rui Pinto, o advogado de Clóvis, o advogado de todos aqueles que fogem à justiça ou que tentam fugir. Se depender de advogados condenados à prisão, a credibilidade deste anúncio é zero. Vamos esperar até sábado, sabendo eu que ele não se vai entregar coisíssima nenhuma. A terceira parte do meu vídeo de ontem, televisão, 12/9. E a empresa têxtil Evaristo Sampaio, que eu bem conheci, foram meus clientes quando eu vendia telemóveis na Guarda, fundada em 1940 e que operava na Aldeia dos 30, justamente na Guarda, no Conselho, anunciou o despedimento coletivo de 32 funcionários. Enchemos a boca com as indústrias muito bem apetrechadas, com máquinas de última geração, como é o caso, e mesmo assim os empregados têm que se ir embora porque ou não há serviço ou não há dinheiro para lhes pagar, ou ambos. Estamos mesmo num país ao contrário do que Costa propala aos quatro ventos. É tudo mentira o que Costa diz. E Marcelo, inacreditável, o cúmulo da chonesice. Marcelo espera que a falta de professores seja resolvida rapidamente. Mas ele depois explica o que é rapidamente. Rapidamente é, até ao fim do ano, conversas. E se não chegar este ano, para o ano que vem, conversar novamente. Aquelas conversas que eu há pouco disse, não é? Congelar? Não temos hipóteses. Oh, Sr. Ministro, por amor de Deus, daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos. Não temos hipótese. Luxemburgo, salário mínimo 2.570, que ninguém ganha, salário médio cerca de 6.000 euros, vá, gozem com o pessoal de Luxemburgo, nós demos-lhe 9-0 na bola e eles dão-nos 9-0 todos os dias. A estupidez alimentada pela comunistação social, a quem muito interessa que os portugueses não conheçam nada do que se passa fora de portas. Aqui temos nós um pouco de história, aprender um pouco da nossa história. Dom João V mandou construir no Paço das Escolas da Universidade de Coimbra aquela que foi agora considerada a biblioteca barroca mais bonita do mundo, justamente a Biblioteca Joanina. Na Universidade de Coimbra já tive o prazer de lá estar várias vezes, até lá vi Mário Soares a dormir numa entronização qualquer. Fartou-se de dormir, graças a Deus. E cá está o homem detido por apalpar o rabo da jornalista espanhola, acho que vai apanhar 25 anos de cadeia ou, se calhar, até pena perpétua. Não acredito que vá para o cadafalso, até porque o cadafalso já não existe. Não acredito que o feminismo consiga assassinar este homem, mas que vai ficar uns anos na cadeia sim, porque o maior crime do mundo é apalpar o rabo a uma rapariga. Falta de professores. Ministro da Educação diz que a solução passa por formar docentes no sul do país. O rapazola, como é que chama aquele tipo dos suspensórios? O escoteiro dos suspensórios, dos calções, vai formar professores, assim de repente, de hoje até segunda-feira, forma para aí uma data deles, diz ele que um professor demora 2 anos a ser formado. Bem, um curso superior demora 3, depois são mais 2, são 5, não são 2. Ninguém se forma um professor com 2 anos, não é verdade? Mas ele não sabe isso, que ele não percebe nada dessas coisas. Ele é um tipo que está aqui como ministro deste métier, mas ele não percebe nada do que é a educação. Nem do ensino é que eu não percebo mesmo nada. E, portanto, diz que vamos formar docentes no sul do país. Ora, hoje é dia 13, lá para o dia 23 já temos o problema resolvido, 10 diazinhos, chega bem para formar os tais 20.000 professores que faltam. Como é lógico. Chama-se isto o Súcia Lixo. A formação começa amanhã às 9 e acaba na 6 da tarde, pergunto eu. É porque as aulas começam para a semana. Que cromo, aquela coisa dos suspensórios, como é que chama nunca me lembro o nome disso. Médicos recusam-se a trabalhar em concelhos onde são agredidos por famílias étnicas inteiras. Ouviu-se hoje na TSF, no fórum da TSF, apareceu lá um indivíduo a dizer isto. Sabe, em Mação, por exemplo, foi uma das terras que ele nomeou, que a Câmara que dá 2.500 euros acima do ordenado do médico e dá casa, salvo erro, e dá-me tudo, e não vai para lá médico nenhum concorre. Porquê? Porque são agredidos por famílias inteiras de étnicos. Não se pode dizer isto. Pois é, desmonetizaram-me o YouTube por eu dizer estas coisas que são verdade. Portanto, eu sou um tipo muito perigoso, sou
muito perigoso porque digo a verdade e, portanto, o YouTube não admite, nem o socialixo, que eu diga a verdade, mas a verdade está aqui. Os médicos não vão para lá, por algum motivo não é por serem do Sporting, do Benfica ou do Porto, ou por não gostarem do Alentejo ou do centro do país. Não, é porque levam pancada cada vez que vão para estas terras pejadinhas de famílias étnicas. E então ninguém para lá vai. Ou seja, os que não são étnicos não têm direito a ter socorro médico porque os étnicos não deixam. É tão simples como isto. Não temos nenhum problema com as comunidades étnicas, exceto os médicos e quem vive perto deles. Quem vive em São Bento não tem nenhum problema com elas. Ana Calhordas não tem, António Costa não tem, todos os outros atrasados não têm, mas quem vive ao pé deles é que tem.